Legal. Professor Júlio, qual o primeiro passo para fazer um inventário judicial? Ivoneide pergunta. É um momento difícil, claro, você perder um ente querido, um momento de luto, e os herdeiros, infelizmente, precisam dar andamento ao inventário para pagar as dívidas do falecido, da falecida, e o que sobrar vai ser partilhado, se sobrar alguma coisa. Então, o primeiro passo é contratar um advogado especializado na área, para que possa ajudar você. Cuidado, tem cartório, escrevente sem vergonha que fica indicando advogado. Não pode, hein? Não pode, sob pena de reclamação no CNJ. Se o oficial do cartório ficar sabendo disso, ele vai perder o emprego, ele ou ela, hein? Tem escrevente que indica advogado para dividir, pedir comissão, meio a meio, não pode fazer isso. Tá? O advogado tem que ser alguém da confiança que o autor da ação confie, né? Ele ou ela confie, então cuidado. Mas é importante contratar alguém de confiança, o mais breve possível, pois existe um prazo muito curto para o imposto de transmissão, que é o ITCMD. E ele tem que ser pago, para que seja pago sem juros e sem multa, tem que ser pago em 60 dias, tá bom? A Ivoneide pergunta, professor Júlio, muito obrigado, parabéns pelas aulas. Sou advogada e pergunto, quais os documentos que devo reunir para poder fazer o inventário? Você como advogada, Ivoneide, você tem que explicar, a primeira conversa com os clientes, os herdeiros, eles devem juntar toda a documentação necessária para o inventário e para a apuração do imposto. Certidão de óbito do autor da herança, bem como CPF, comprovante de residência, RG-CPF, comprovante de residência dos herdeiros, cópia do testamento, se houver, levantamento de todos os bens deixados pelo falecido ou falecida, né, como registro de escrituras públicas de imóveis, dados bancários conhecidos também, quaisquer outras aplicações, investimentos, documento de veículos e outros bens móveis também, para levantar as dívidas também, tá bom? Então, a documentação em regra é essa. O Juliano, professor Júlio, parabéns pelas aulas, sou seu fã, gosto muito dos seus livros, sou fã do livro Direito Imobiliário de AZ e, ultimamente, estou lendo o livro Direito de Família de AZ. Que livro fantástico, muito obrigado, agradeço. Vamos lá. Ele pergunta aqui, definir se o inventário será judicial ou cartório. Como fazer isso, professor Júlio? O inventário pode ser feito em cartório ou judicialmente, é uma opção de cada um. As pessoas fazem no cartório porque costuma ser mais rápido, mas nem sempre dá para fazer no cartório. Quando eu falo fazer no cartório, é o tabelião de notas, né, que vai lá para a escritura pública. O inventário poderá ocorrer em cartório quando não há litígio entre os herdeiros, não há menores envolvidos e não existe testamento, tá? Apesar desta modalidade ser mais ágil, mas sempre é aconselhável a documentação, né, tem que estar completa para fazer no cartório, além de respeitar esses requisitos, esses pressupostos. Não pode existir dívidas sobre a existência de algum bem e não é possível receber parcela antes da sinalização, né? As despesas são maiores e o imposto deve ser pago à vista, tem esse lado também, tá bom? Dependendo da situação, o inventário tem que ser judicial mesmo, ok? Mais uma pergunta aqui, a doutora Neide. A doutora Neide pergunta aqui, professor Júlio, como dar entrada no processo ou escolher o cartório? O inventário, para que seja feito no cartório, o tabelião de notas, deverá ser feito em qualquer cartório de notas, escolhido pelos herdeiros e seus advogados, advogada, independentemente do domicílio do falecido, dos herdeiros, do local da situação dos bens e do local da morte. Se o inventário judicial, se for feito o inventário judicial, deverá ser feito na comarca e domicílio do falecido. Aí está a diferença. Se o falecido não tinha domicílio certo, deverá ser o local da situação dos bens. E se houver fóruns diferentes, em qualquer um deles. Tá? Essa é a regra principal de competência. E se não houver bens imóveis, o local da situação de qualquer dos bens. Ok? Bom. A Francine pergunta aqui, professor Júlio, parabéns pelas aulas. Gostaria de saber o que é nomear o inventariante, como fazer? Eu falo sempre que o inventariante e a família tem que chegar a um consenso, porque se a gente fica enrolando muito, o juiz pode nomear o juiz, o inventariante pago, né? Nomear um inventariante profissional, e isso não é bom. Então, alguém tem que ser inventariante. O inventariante é a pessoa que vai ficar responsável por administrar o patrimônio enquanto a partilha não é feita, tá bom? Legal. Mais uma pergunta aqui. Devanilde. Professor Júlio, sou advogado há 20 anos, adoro suas aulas, parabéns, muito obrigado por me atualizar sempre. Adoro seus livros, estou fazendo sua pós-graduação na Escola Superior Universitária, ESO, Portal ESO. Parabéns, que pós-graduação fantástica. Eu que agradeço. E aí vem a pergunta da querida doutora, definir a divisão dos bens, como faço isso? É necessário saber como será a divisão do patrimônio para que seja possível a efetivação do passo
seguinte, né, que é a apuração do imposto, tá bom? O Aguiar tem um escritório aqui no Rio de Janeiro, professor Júlio, fico muito feliz de assistir suas aulas e fazer sua pós. Parabéns, que aula fantástica. Muita gente vem de curso de sucesso na advocacia e nem advogado é cartorário no fim do mundo do interior. Opa! Ou juiz que não tem coragem de pedir exoneração para ser advogado. Verdadeiros golpistas. Opa, calma, fica nervoso. Né? Cada um. Vamos lá. Gostaria de saber a apuração e o pagamento do imposto. Vamos lá, eu respondo aqui. Fico feliz de você estar gostando das aulas, pelo elogio. Muito obrigado. Um passo muito importante é dar entrada na apuração do ITCMD, Imposto de Transmissão de Causas Mortes, e também doação, né? O ITCMD é um imposto de transmissão, causa mortes e doação, ok? Posto que se o pagamento for feito em até 180 dias, não há juros nem multa. Se for pago em até 90 dias, poderá ter a concessão de desconto. O valor do imposto é de 5% do valor dos bens a serem pagos, partilhados. A partilha não é feita enquanto o imposto não for pago. Cuidado, o estado de São Paulo é 4%, tá? Tem alguns estados que o percentual é maior, depende do estado, tem que analisar isso. Tem diferença é grande, hein? O Rafael pergunta aqui, plano de partilha e formato de partilha, como funciona isso? Com o imposto pago, a partilha poderá ser realizada mediante a apresentação do plano de partilha, que será homologado pelo juiz e será feita a expedição do formal de partilha e alvarás. Em cartório será lavrada a escritura pública de partilha, tá bom? E aqui o Nelson pergunta, professor Júlio, averbação e transferências, na prática como funciona no inventário? Com o formal, a escritura pública em mãos e inventário, será possível averbar no cartório de registro de imóveis a partilha realizada e será possível sacar os valores, alterar a propriedade de veículo, em suma, né, em resumo, finalizam-se todas as transferências relativas ao patrimônio do inventariado, tá bom? Legal, né? Bacana, hein? Plantão de dúvida importante para que a gente possa conhecer o assunto, né? De fato, muito feliz, muito obrigado, espero você até a próxima.